Amém. Vamos abrir em Josué. Glória a Deus. Glória. Josué. Capítulo 24. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Capítulo 24, versículo 15. Para mim é um prazer, uma satisfação estar aqui nessa noite. Nosso irmão pastor Mauro já esteve conosco ali umas 3, 4 vezes ali na nossa congregação também, trazendo uma palavra da parte do Senhor, e fez a nós o convite de estar aqui juntamente com os irmãos. Eu sei que os nossos irmãos aqui, tem muitos irmãos pregadores, irmãs pregadoras, que às vezes nem precisaria eu estar aqui nessa noite para trazer uma palavra para os irmãos, mas eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu, e agradeço desde já ao nosso pastor Mauro, a sua esposa, pelo convite a nós estendido. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos e abençoando esta obra aqui no Alto Boa Vista, em nome de Jesus. 24 de Josué, a partir do versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e o servir com integridade e com fidelidade. Deita fora os deuses e aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrate e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria que você repetisse comigo nessa noite: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Os irmãos podem sentar, dando glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um grande texto, de uma grande história, aonde dentro deste livro de Josué nós vemos aqui diversos acontecimentos nesta grande época, ao qual o irmão Josué e todo aquele povo que o acompanhava participaram de grandes eventos, de grandes histórias. A Bíblia é cheia, principalmente neste livro aqui, demonstra em diversos versículos, desde o capítulo 1 até o último capítulo deste livro. Nós vemos aqui grandes acontecimentos, como a muralha de Jericó que foi derrubada, como a batalha ali ao qual Israel até foi derrotada devido ao pecado de Acã. Nós vemos aqui diversas histórias, mas esta história ao qual nós lemos nesta noite, ela tem chamado a minha atenção, e mediante a ela eu vou trazer o tema ao qual os irmãos escolheram: a minha família no altar de Deus. E este homem passou por diversas pressões, passou por diversas dificuldades. Este homem chamado Josué, ele, assim como nós, nos dias atuais, também vivemos diversas pressões do povo, pressões políticas, pressões ideológicas, pressões religiosas. Há poucos dias eu assisti um vídeo que demonstra uma pressão religiosa que tem acontecido na Nigéria com frequência, ao qual os nossos irmãos, assim como eu e você, que se rendeu aos pés do Senhor nosso Deus, aqueles irmãos estão sendo enterrados vivos
e ficando somente as suas mãozinhas para fora, estão sendo queimados, estão sendo agredidos. Eu vi uma criança, aproximadamente uns 8 anos de idade, talvez o tamanho dessa jovem aqui, e essa criança, ela ajoelhava no chão e pedia: pelo amor de Deus, não faça nada comigo. E aqueles homens, mesmo assim, continuavam fazendo pressão sobre aquela criança e sobre a população da Nigéria. Nós vemos também na Coreia do Norte, 8.000 pessoas, recentemente agora, morreu pela mão da filha do Kim Jong-un, que é o presidente ali. Ela com apenas ali um botão, apertando, 8.000 pessoas que estavam escondidos nas cavernas, foram explodidas devido àquele homem se achar acima de Deus, ou um Deus na terra. Inclusive, ele até disse isso há poucos dias, mas está agora com uma enfermidade incurável e já está passando o poder para sua filha, que tem poucos anos de idade, mas já está ali sendo preparada para dar continuidade àquela tragédia existente ali naquele país. Então, irmãos, nós vivemos muitas pressões ideológicas. Nós vemos aí nos dias atuais, governos apoiando a liberação das drogas, apoiando morte de crianças, porque hoje, se a pessoa quiser dar fim ao feto que está dentro do seu corpo, por direito, pelo SUS, ela tem direito de então fazer esta escolha. Nós estamos vivendo momentos de pressão, onde jovens estão também mutilando seus órgãos genitais, por causa que a pressão está sendo imposta sobre a população, inclusive a população brasileira. Mas este homem chamado Josué também enfrentava pressões naquela época. Este jovem chamado Josué também enfrentava o que nós enfrentamos nos dias atuais. Mas este homem chamado Josué, ele fez uma escolha ao qual eu fiz, ao qual muitos aqui fizeram. Talvez alguém aqui ainda não fez, mas hoje terá a oportunidade também de fazer. Este homem, ele fez uma escolha: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em meio a todas as dificuldades, em meio a todas as pressões, em meio a todas as barreiras existentes naqueles dias vividos por este homem chamado Josué, mas mesmo assim, ele foi um dos primeiros a se posicionar, a não estar dividido. Ele foi um dos primeiros a se colocar e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu sei que aqui também existe entre nós sacerdotes do lar, não somente homens, mas existem mulheres também que são mulheres solo, que são sacerdotes da sua casa, que cuidam também dos seus filhos, que cuidam dos seus netos, que cuidam dos seus sobrinhos, que cuidam de alguém, de alguma pessoa dentro da sua casa. É uma mãe solo, é um pai solo, ou é uma família em si. Mas Deus nessa noite está dizendo para você, através dessa palavra que você está ouvindo aqui neste lugar: não importa o desespero, a dificuldade, a luta que você está passando até um certo momento, o que importa nessa noite é que você não precisa ou não pode estar mais dividido entre uma coisa ou outra. Você tem que estar como este homem chamado Josué, se posicionar, se colocar à disposição de estar entregando a sua vida nas mãos do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Independente da dificuldade que você esteja passando, talvez no seu trabalho, independente da dificuldade que talvez você esteja passando na sua escola, na faculdade, independente de qual seja a pressão que você esteja vivendo, mas nesta noite, se você posicionar hoje
da melhor maneira possível. Deus pode mudar o quadro do futuro da sua história, te garantindo a necessidade que você precisa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje pode ser algo extraordinário na sua vida, que pode fazer diferença no futuro. Louvado seja o nome santo do Senhor. As irmãs aqui hoje cantaram um louvor, e dentro deste louvor falou sobre alguns personagens que também se posicionaram na hora certa, no momento certo, na circunstância certa. Estes homens se posicionaram, e um deles que eu vi cantando aqui foi Jairo. Jairo se posicionou. Jairo, ele se colocou à disposição naquele momento, mediante a sua necessidade, vendo a sua filha quase morta, vendo a sua filha tendo a sua vida perdida por alguma doença ou por algum fator. Este homem chamado Jairo, ele se posiciona aos pés do Senhor, ele se posiciona diante daquele que poderia resolver os seus problemas. Era um homem de posição, era um homem que tinha muito recurso, mas este homem, até então, naquele momento, ele ainda não tinha visto algo extraordinário acontecer no seio da sua casa. Mas quando este homem posicionou naquele momento, o seu futuro foi mudado, foi transformado pela dedicação que ele teve naquele momento de se entregar a Jesus e dizer: Senhor, vá na minha casa, a minha filha está quase morta. Em algumas versões, a minha filha está morta. E Jesus então se posiciona à casa deste homem chamado Jairo, e aquela menina que estava morta, devido à posição daquele pai de família, a menina ressuscitou para a glória do nome do Senhor. Porque Deus está dizendo para você nessa noite: aquilo que está morto na sua casa, mediante o seu posicionamento, Deus pode trazer vida com abundância para a glória do teu santo nome. Deus pode trazer vida nessa noite. Deus pode trazer solução nessa noite, mediante a sua disponibilidade de estar aqui nessa casa, mediante a disponibilidade de você se posicionado a vir a este lugar. Deus pode mudar o quadro da sua história. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vemos aqui o centurião da mesma forma. Ele estava com um problema no seu lar. E o que eu quero dizer, irmãos? Alguém na casa tem que se posicionar. Alguém na casa tem que posicionar. A morte está ali, o problema está ali. Talvez a tragédia está sendo visualizada ali. Mas alguém precisa se posicionar. O centurião também se posicionou. O centurião também se posicionou da maneira correta, buscando quem poderia resolver o seu problema. E eu digo para você nessa noite: se posicione. Eu sei que você está enfrentando uma luta. Eu sei que você está enfrentando uma dificuldade. Eu sei que você precisa de uma resposta. Deus está dizendo para você nessa noite: se posicione, porque Deus, ele trabalha para aquele que nele espera. Se você espera em Deus, se posicione nessa noite, e Deus vai realizar algo extraordinário na sua vida. Louvado seja Deus. Deus vai realizar algo extraordinário na sua vida. Este homem chamado Josué, ele se posicionou. Se posicionou primeiro que o seu povo, se posicionou primeiro que a sua esposa, se posicionou primeiro do que seus filhos. Josué se posicionou no momento certo, na hora certa, no dia certo. Deus quer que você se posicione nesta noite, porque existem pessoas que estão divididas, não sabe se serve a Deus, não sabe se não serve. Tem pessoas que não sabem se ele vem na igreja ou se não vem. Se ele não vem na terça, ele fica sem saber se vai ou não vai. Ele não tem comprometimento, ela não tem comprometimento. Se faz uma campanha, vem um dia, falta dois. Se faz um trabalho, vem de manhã, não vem de tarde.
Deus está querendo que nós venhamos nos posicionar melhor diante da sua presença. Tem gente que não sabe se ele dá o dízimo, se não dá, se ele dá oferta, se ele não dá. Tem gente que não sabe se ele ajuda a limpar a igreja, se não ajuda, fica dividido, fica com mil pensamentos, milhões de pensamentos. Este povo estava dividido entre 1000 pensamentos. Não sabia se servia os deuses lá de Eufrates, das 7 cidades ao qual eles participaram, andaram por elas. Eles não sabiam se serviam a Deus ou se serviam 440 falsos ídolos aproximadamente. Estavam divididos, não posicionavam, não, mas Josué era diferente. Josué então vem desde o capítulo 1 dizendo e falando e mostrando. Vocês lembram quando nós estávamos no Egito? Vocês lembram quando nós servíamos, éramos escravos daquele povo? Quem nos libertou, quem nos atravessou o mar vermelho foi o Senhor. Josué começou a falar com o povo. Quem fez milagre na nossa vida foi o Senhor. Quem agiu na nossa vida foi o Senhor. E aquele povo estava dividido, mas começou a ouvir as coisas que saíam da boca de Josué. Eu quero dizer para você nessa noite que na sua casa você também precisa testificar. Quer ter uma família no altar? Quer ter uma família na presença do Senhor? Comece a testificar ainda mais da grandeza do teu Deus. Comece a testemunhar ainda mais as grandezas, as coisas que Ele faz por cada um de nós. Você nessa noite que quer ver a sua família se render ao Senhor, Deus está dizendo: fale mais de mim, fale mais daquilo que eu fiz na sua vida, fale mais daquilo que eu agi, para que Ele venha, em nome de Jesus, trabalhar ao seu favor. Deus quer trabalhar a favor de alguém aqui nessa noite, mas você precisa se posicionar para ver a sua família no altar do Senhor. Tem gente que tem vergonha, tem gente que tem medo, tem gente que tem muitas coisas, mas Deus está dizendo nesta noite: se posicione, sai com este pensamento na sua mente nesta noite. Existem 3 princípios que nos levam a ter a nossa família no altar do Senhor. O primeiro princípio é esse que eu disse agora, é o mostrar o conhecimento. Josué mostrou o conhecimento, Josué mostrou as obras. Vocês viram que enquanto os muros de Jericó estavam ali, nós começamos a cumprir aquilo que o anjo ordenou, e nós começamos a rodar. Josué começou a contar as histórias ali, e o povo ouvindo, e quem derrubou as muralhas de Jericó foi o Senhor. Basta tão somente nós obedecermos. Se você obedecer aquilo que Deus tem mandado, Deus também vai derrubar esta muralha que está sobre a sua vida, este problema que está tentando te afligir a sua alma. Basta tão somente obedecer aquilo que Deus está ordenando, para que as muralhas venham cair por terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. O segundo ponto que nós vemos aqui, Josué, ele se coloca primeiro, ele se coloca na frente. Tudo que for realizado, irmãos, nesta casa de oração, se coloque primeiro, se coloque na frente, se disponibilize, se desprenda. Talvez muitas das vezes, irmãos, a gente fica preso no dinheiro, preso na circunstância, preso na nossa inteligência, no nosso intelecto, na nossa posição, na nossa faculdade, na nossa condição financeira. A gente fica preso, mas Deus essa noite, Ele quer que você se desprenda de tudo isso, que você se dependa totalmente dEle, que você se coloque na posição de estar demonstrando a Ele que você pode ser o primeiro a colocar uma água, o primeiro a limpar, o primeiro a agir, o primeiro a fazer, o primeiro a evangelizar. Deus está querendo que você esteja disposto nessa noite a realizar a sua vontade. Aleluia. Está difícil nos dias de hoje, e o inimigo tem feito pressões sobre casamentos sendo destruídos, pressões, e hoje está ficando normal, as pessoas estão achando normal, o casal separa,
e coloca lá: hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. E aí os amigos e as amigas colocam: parabéns fulana, oh que bom fulana, oh que coisa boa fulana, Deus está contigo. Ainda coloca assim: Deus está contigo, e vai colocando muitas pressões, e essas pressões muitas das vezes tentam nos atingir. Se ela fez isso, eu vou fazer. Se ele faz isso, eu vou fazer. Se ele faz aquilo, eu vou fazer. Deus está dizendo nesta noite que Ele quer que você seja santo diante dos seus olhos. Ele quer que você nessa noite se entregue de verdade, se disponibilize de verdade, como assim Josué fez. Louvado seja o nome santo do Senhor. Josué se coloca na frente: tá sim, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está cheio de parada gays no Brasil, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está cheio de drogados no bairro, na cidade, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É assim que nós temos que agir, irmãos. O mundo está virando de cabeça para baixo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é o posicionamento que nós temos que ter nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele visualiza o futuro, assim como Jairo visualizou: minha filha está morta. Mas ele olhava para o futuro: mas Jesus pode fazer alguma coisa por ela. O centurião andou horas, deixou o filho dele lá, ou em outras versões deixou o seu empregado, o seu ajudante lá na sua casa. Mas ele veio no seu cavalo, centurião romano. Ele veio em direção a Jesus, galopando por horas, até chegar à presença de Jesus. Ele visualizava a morte, mas como as irmãs cantaram, existe vida. Existiu vida na casa de Jairo, existiu vida na casa do centurião, e Deus vai derramar vida na sua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tem vida para você, Deus tem vida para os seus. Talvez você está visualizando a morte, talvez você está visualizando que não pode acontecer. Porque, irmãos, nós precisamos entender que nós não vivemos por aquilo que nós visualizamos, nós vivemos pela fé. Aleluia. Se você viver pelo que você visualiza, você não vai congregar mais. Se você viver pelo que você vê, talvez você na sua casa está vendo alguém só na droga, só na bebida, só na vida errônea. Se você visualizar a sua vida futura pelo que você está vendo no tempo presente, você vai desanimar da sua fé. Mas quando você olha para a situação, não visualizando pelos olhos, mas visualizando pela fé naquilo que pode acontecer no futuro, acontece como aconteceu na vida do centurião e na vida de Jairo. Eles viram aquilo que estava morto ressuscitar, e Deus está dizendo nessa noite: visualize a sua vida pela fé. Louvado seja Deus. Visualize sua vida pela fé. E nós vemos aqui que este homem, ele visualizou seu futuro, assim como Jairo. E a Bíblia nos diz que o altar, ele tem a sua representatividade. Ele representa algo. O altar não é simplesmente algo banal. O altar é necessário nós fazermos como Abraão fez. Abraão, ele entregou. Abraão sacrificou. E Abraão, ele teve um comprometimento. Deus nessa noite, ele quer essas três coisas de você também. Quer que você se entregue, quer que você se sacrifique, quer que você se comprometa. Três coisas importantes Abraão fez, e três coisas importantes para você visualizar a sua família no altar. Começa a sacrificar mais. Tá ruim, mas vem mais ainda à igreja. Tá difícil, mas busque mais a presença do Senhor. Tá complicado? Jejue mais, ore mais à madrugada, se disponibilize ainda mais, para que você venha ter e ver o resultado da sua família diante do altar de Deus. Foi o que este homem fez. Este homem chamado Abraão, em Gênesis 22, colocou ali o pedido, o seu filho Isaac, depositou ali
Abraão, seu filho, no altar, entregou ali o seu filho no altar, colocou ali o seu filho no altar, se comprometeu em estar entregando o seu filho no altar, sacrificando o seu filho ali, estava disposto a sacrificar o seu filho ali no altar. Mas Deus ali naquele momento concedeu a vitória a este homem, porque ele tinha esses 3 princípios: sacrifício, comprometimento, coisas importantes que nós precisamos ter. Põe na sua mente nesta noite. Tem gente que quer vitória, mas quer: pastor, ora por mim. Tem gente que quer vitória, mas vem assim: pastor, eu não sei e tal. Irmãos, nós temos que posicionar. Alguém tem que posicionar no lar. Irmã do círculo de oração, posicione. Dirigente do círculo de oração, posicione juntamente com as suas irmãs. Posicione as irmãs, os irmãos, posicione. Existem sacerdotes que são muito desanimados. Existem sacerdotes que tanto homem quanto mulher é solo. Tem gente desanimada demais, está deixando o amor esfriar, as coisas acabarem. Mas Deus nessa noite, eu repito, Ele quer que você se posicione. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos colocar no altar do Senhor várias coisas. Casamento, eu disse aqui que casamentos estão acabando, esfriando. Está sendo natural o desmanche dos casamentos. Mas nós temos que colocar o nosso casamento no altar do Senhor. O altar está aqui, irmãos. Eu vi alguns irmãos aqui que colocaram aqui no altar do Senhor algumas fotos, algumas imagens aqui, alguns pedidos de orações aqui neste cartão ou neste caderno. Estão colocando no altar do Senhor. É isso mesmo. E Deus vai te garantir a vitória por causa desse posicionamento seu. Amém. Deus vai te garantir a vitória, o resultado, por causa desta coragem que você teve de se colocar à disposição dessas pessoas no altar do Senhor. Casamentos, filhos, finanças, decisões, tudo isso nós precisamos colocar no altar do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu vou dizer uma coisa: aquilo que nós não colocamos no altar acaba virando problema para nós. Tem gente que não coloca a sua disponibilidade no altar. Aí com pouco está mancando, está doente, está com câncer, descobre um problema porque não coloca no altar a sua disponibilidade. Tem gente que não coloca no altar a sua oferta, o seu dízimo. Caim e Abel foi assim. Um colocou o que tinha ali de qualquer jeito. Poderia ter escolhido algo melhor, mas preferiu colocar qualquer coisa. Mas o outro não. O outro preferiu colocar no altar, oferecer o melhor para o Senhor. E Deus está dizendo para você nessa noite: ofereça o melhor para mim. Ofereça o melhor para mim. Ofereça o melhor para mim. Deus quer que você nessa noite ofereça o melhor para Ele. E o que você tem de melhor para oferecer é a sua vida, a sua alma, a sua disposição, a sua coragem, para que o Evangelho cresça, para que o nome do Senhor seja engrandecido. É isso que você tem que fazer nessa noite. E este homem, chamado Josué, ele teve a coragem de fazer todas estas coisas. Esse homem chamado Josué, ele tinha 3 coisas importantes. Era um homem de fé, era um homem de submissão e era um homem de coragem. Este homem chamado Josué era um homem de fé. Apesar que Moisés mandou ele, um grupo de homens ali naquela região, verificar como é que era a condição daquele lugar. Daqueles 12 homens, 10 voltaram só vivendo pela visão, só pelo que eles viam. Eles viam gigantes, eles viam que eles se compararam a gafanhotos, a coisas minúsculas. Eles viram, 10 daqueles 12, só coisas ruins. E mediante ver coisas ruins, eles não tinham fé para acreditar que Deus poderia mudar situações. Aleluia. Talvez aqui nessa noite você se encontra da mesma forma. Talvez não tenha fé, talvez a sua fé está pequena, mas existia 2 homens, que um deles era este Josué, homem de fé, homem de coragem,
homem de submissão. Deus quer 3 coisas de você também a mais nessa noite. Tenha fé, seja submisso aos seus líderes, seja submisso às pessoas que estão à frente de você, seja pessoa de coragem, seja uma pessoa, além de fé, submissão e coragem, de disponibilidade, se disponha a fazer algo para a casa do Senhor. Tem gente que pensa, mas a zeladora ela ganha para limpar a igreja. Tem gente que não tem coragem, irmãos, de tirar uma grama do passeio ali da igreja, né? A pessoa passa todo dia, eu vou tirar aqui essa grama para ajudar a nossa irmã, que é a zeladora da igreja. Eu vou jogar, vou comprar um pinho-sol, vou deixar aqui, porque quando ela limpar, está aqui o pinho-sol. Gente, nós temos que nos disponibilizarmos. Quer ver a nossa família no altar? Comece a disponibilizar ainda mais a sua vida diante da presença do Senhor. É assim que nós temos. Josué disse, eu vou ser o primeiro. Ele foi o primeiro a disponibilizar. Seja o primeiro em todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vemos, irmãos, que grandes coisas aconteceram, né? O altar, como o altar de Elias e dos falsos profetas, pessoas que em grande número estavam ali, mas estavam se sacrificando não para uma coisa correta, para o momento certo, mas um homem só, chamado Elias, ele restaura o altar, prepara a casa, ajeita as coisas, depois de horas que aquele outro povo estava ali, clamando seus deuses e nada acontecia. Deus está dizendo para você, é importante que você, que quer ver a sua família no altar do Senhor, comece a ajeitar as coisas, colocar as coisas no lugar. Tem coisas que nós precisamos colocar no lugar. Está caído, está derrubado, está jogado. Você precisa se posicionar, ajeitar, modificar, trabalhar, fazer acontecer para a coisa fluir. É isso que Deus quer de você nessa noite. Glória a Deus. É isso que Deus quer nessa noite. E este homem fez isso. Elias se posicionou melhor no altar, ajeitou o altar, preparou o altar. E quando ele clamou ao Senhor, a resposta foi imediata. Aleluia. Deus está dizendo para você, quer ver sua família no altar do Senhor? Quer ter uma resposta imediata? Comece a ajeitar as coisas. Comece, você que não jejuma, comece a jejuar. Comece a levantar 3 horas da manhã na madrugada. Comece a ler mais as Escrituras. Comece a ajudar de alguma forma naquilo que for necessário. Comece a ajeitar as coisas. E quando você clamar, o fogo vai descer do céu. Aleluia. Quando você Glória a suplicar, Deus. as coisas vão cair do céu em seu favor. Deus vai agir em seu favor e o nome dele vai ser engrandecido. Meus amados irmãos, o altar ele começa com uma decisão. E essa decisão tem que partir de você. Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O altar, ele atrai a presença do Senhor. Quando nós estamos dispostos, dedicados e fazendo aquilo que é necessário dentro do altar do Senhor, a presença do Senhor é notória. Louvado seja o nome santo do Senhor. O altar, ele nós temos que entender, irmãos, que não temos como servir a Deus e servir o mundanismo. Ou a gente serve a Deus ou serve o mundanismo. Quando eu digo mundanismo, mundanismo é a busca desenfreada por prazeres ou desejos terrenos. Não tem como nós servirmos a Deus e o hinduísmo, que é a busca por prazer físico. Não tem como nós servirmos a Deus e o materialismo, né, que é a busca apenas através de coisas materiais e condições concretas. Tem gente que, eu conheço gente, eu sei que os irmãos também conhecem, tem gente que não vai na igreja, porque antes de estar trabalhando, estava na igreja clamando, Senhor, abra uma porta, Senhor, me ajuda, Senhor. E quando Deus abriu a porta, Ele começou a fazer de uma bênção a maldição sobre a sua vida. Eu conheço pessoas assim, pessoas que estão construindo, pessoas que estão aumentando, pessoas que estão melhorando, mas deixaram, né, de servir a Deus. Estão servindo mais o materialismo do que se entregando melhor para o Senhor. Você quer ver a sua família no altar?
Eu sei que todo mundo precisa, irmãos, crescer, melhorar, ter as suas coisas. Mas uma coisa que você não pode fazer é dar bênção, uma maldição na sua vida. Tem gente que não pode ter um carro, porque quando ele tem um carro, ele já não quer ir mais para a igreja, ele quer ir para outros lugares. Tem gente que não pode ter coisa, mas se Deus te deu a oportunidade de ter alguma coisa, eu utilize destas coisas para a glória do nome do Senhor. Utilize destas coisas para a glória do nome do Senhor. Não tem como servir a Deus e o materialismo, servir a Deus e o hinduísmo, servir a Deus e o mudanismo, servir a Deus e o trabalhismo, que é dedicar o tempo todo ao trabalho e à vida profissional, negligenciando a família e as coisas espirituais. Aleluia. Tem gente que quer servir também mais a ideologia do que servir ao Senhor. Tem gente que põe a ideologia acima de tudo. Eu não estou dizendo, irmãos, de governo, eu não quero dizer isso, mas eu quero dizer para os irmãos que nós temos que ter cuidado. Ideologia é partido, ideologia é uma lealdade a um partido acima de enfreamento ou de ensinamentos cristãos. É um partido que a gente coloca tudo deste partido acima daquilo que Deus revelou para nós. Tem gente que é a favor da ideologia ou de quem defende ideologias. Eu li aqui, irmãos, droga, amputação de órgãos genitais, tudo isso aí que os irmãos conhecem e sabem que existe e está fluente aí em todas as áreas que os irmãos pesquisarem, né? E a gente tem que nos posicionar. Deus não quer que você posicione em favor destas coisas. Deus quer que você posicione em favor da sua palavra. É a palavra de Deus que modifica, é a palavra de Deus que resolve, é a palavra de Deus que transforma. Jairo, quando ouviu a palavra, e o Senhor disse: olha, eu vou na sua casa. Talvez ele achou indigno de ter Jesus em sua casa, mas ele ouviu a palavra. O centurião também, ele até foi mais firme: Senhor, apenas uma palavra, não precisa também ir lá na minha casa, assim como o Senhor foi na casa de Jairo. Se o Senhor apenas falar uma coisa, eu tenho certeza que lá onde está meu filho, acontecerá. É a palavra que modifica, e não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Aleluia. Os irmãos creem nisso, irmãos? Amém. Então, irmãos, o que nós vemos aqui, podemos concluir, é que hoje é um dia de decisão para você. Deus quer que você se decida hoje. Hoje é um dia de posicionamento. Hoje não é apenas uma campanha comum ao qual muitas das vezes a gente acha que é. Pelo contrário, hoje nós estamos vivendo aqui uma guerra espiritual muito grande, aonde nós estaremos orando mais uma vez assim e pedindo a Deus que venha, assim como ele agiu na vida de Josué, vem agir na sua vida. E eu gostaria que você mais uma vez ficasse de pé e dissesse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bem forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os irmãos podem dar um glória a Deus? Se o pastor Mauro me permitir, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, está aqui os teus filhos nesta noite, que ouviram esta palavra, e cada um dos teus filhos eu sei que tem uma necessidade, que tem uma carência, mas eu, como sacerdote do Senhor, como um homem que estou à frente de uma igreja, eu peço ao Senhor em favor dos teus filhos nessa noite, e em favor desses pedidos, mais uma vez, que foram apresentados aqui neste lugar. Oh, Deus maravilhoso. O Senhor conhece os teus filhos nesta noite, assim como Josué, fizeram um comprometimento e pronunciaram em alta voz, dizendo que eles e a sua casa serviriam ao Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha dar força a esses irmãos, direcionamento a estes irmãos, para que eles possam Te servir melhor, para que eles possam engrandecer cada dia mais o Teu nome, para que as coisas se realizem nas suas vidas. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha proporcionar aos teus filhos a condição necessária para que eles consigam avançar um pouco mais, vencer um pouco mais, resistir um pouco mais,
seja Deus. Derrame sobre eles, sobre os seus parentes, sobre a sua casa. Oh Deus, seja com eles arrancando todos os laços do inimigo, todas as barreiras do inimigo, sejam em nome de Jesus destruídas para a glória do teu santo nome. Assim, Senhor, eu te peço. Assim, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer o nosso irmão nosso irmão Mauro e a sua comitiva de obreiros, a igreja. Nós estamos ali na congregação da Assembleia de Deus ali do bairro Alterosa 2, e as portas estão abertas também para os irmãos que quiserem uma hora pregar, cantar, ter uma oportunidade. E que Deus continue abençoando os irmãos, continue orando por nós, e nós também vamos continuar orando pela vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém?